E aí, guys, beleza? Episódio de The Last of Us saiu ontem, dia 29 de 1 de 2023, às 11 horas no domingo, e a gente já tem muita coisa pra falar. Pra relembrar, né, um pouco sobre o que aconteceu no último episódio, felizmente a gente teve a morte da Tess, né, que acabou se separando, só ficou a Ellie e o Joel. E a Tess, né, antes de morrer assim, falou pro Joel levar a Ellie pro Frank e pro Bill, e que ela estaria segura com eles. E Joel, né, ia resolver as coisas inacabadas no passado. Galera, começa com o Joel, né, num riacho pegando água para se hidratar. E também depois aparece a Ellie, que eles estão numa floresta, ou seja, depois da morte da Tess eles já correram pra lá. O episódio não mostra se, tipo, depois da morte da Tess, passou um dia e eles se abrigaram tecnicamente na floresta que eles estavam, e depois passou essa cena, ou já é direto. Eu acho que já é direto. Tanto porque aconteceu a morte da Tess, infelizmente, mais ou menos de dia, né? E quando começou o episódio já estava um pouquinho de tarde, então eu acho que foi no mesmo dia. Isso importa muito, né? Mas eles já tiveram mais ou menos uma conversa, né? Infelizmente o assunto era a Tess, né? E o clima não estava muito bom porque tinha acontecido isso algumas horas ou até um dia que se passou, mas foi muito trágico. Depois disso o objetivo deles é ir pro Frank e pro Bill, e eles acabam indo, né, e são 5 horas de caminhada até chegar no local. E nessa caminhada, né, a Ellie até brinca com ele pra ter uma descontração, assim, que o clima não tava muito bom. Ela pergunta por que o Joe tem tecnicamente uma cicatriz na cara, na sobrancelha, e ele fala que ele foi, tipo, alguém atirou nele e o tiro pegou de raspão, ou seja, errou o tiro. E ela pergunta se ele atirou no cara que atirou nele, e ele falou que ele também errou. Então, tecnicamente é uma conversa meio descontraída pra, né, descontrair o assunto. Depois disso eles vão procurar suprimentos, né? Eles encontram um postinho, né? Mais ou menos uma loja de conveniência perto da cidade. E vão achar suprimentos, remédios, comida, qualquer coisa que tiver, né? Que fosse pra ajudar. E aí, né? Como é curiosa, é teimosa e, né? Corajosa. Ela avisa uma salinha, e nessa salinha tem tipo uma espécie de um alçapão. Ou seja, ela vai entrar. Tirando todas as talhas, né, em cima dessa porta desse alçapão, ela entra no buraco lá e ela tecnicamente dá de cara com um infectado. Mas ela não se preocupa porque esse infectado tá tecnicamente debaixo de todos os escombros que caíram daquela loja. Só que a Elaine já tem uma espécie de um novo infectado, que pelo menos eu acho que aquilo ali é um Stalker, ou seja, ele é um perseguidor. Ela vê de perto o monstro, né, ela analisa e vê que, né, é uma criatura muito estranha. Depois de ela analisar, ela mata o bicho. Depois disso, depois de pegar suprimentos e tudo mais, eles vão caminhando mais um pouquinho, né, pra chegar no Frank e no Bill, e eles encontram uma cena que também, se eu não me engano, tem no jogo. É que a Ellie, ela vê um avião tudo quebrado, tudo estraçalhado, e ela pergunta, né, pro Joe se ele já voou algum desses, ou como que é. E o Joe, calmamente, ele responde que ele já voou, e que, né, aquelas pessoas também voaram, só que não tiveram a mesma sorte. Avançando um pouco mais pro episódio, eles ainda estão caminhando, né, e a Ellie pergunta mais ou menos como que aconteceu essa pandemia. Porque o Joe já tá há alguns anos, né, tratando com infectados, então ele pode saber um pouco mais. E a teoria mais aceita é que o Cordyceps, que é o fungo, né, ele sofreu tecnicamente uma mutação e se infectou nos alimentos. Ou seja, farinha e açúcar eram os principais dele. Ou seja, a galerinha que tava comendo cereal provavelmente se infectou pela comida. E aí depois de um tempo, né, o vírus ele sofreu mutação também no seu corpo, e aí virou infectado. Depois já mostra uma cena aleatória que tem um monte de galerinha saindo de emergência. Bebês, crianças, mulheres, homens, tudo mais saindo, né, pra um lugar seguro. E aí aparece um cara barbudo e que toma conta do local. Esse cara se chama Bill. E esse tal do Bill, não sabemos se ele mora lá na residência que a galerinha tava lá, que saiu. Só que ele toma conta de tudo, ou seja, vira tecnicamente uma base. Ele vai lá, ele faz algumas compras, arame farpado, elétrico, faz algumas armadilhas para infectados e também para proteger dos inimigos. Além do mais, ele faz armas e tudo mais para deixar a base totalmente protegida de qualquer ameaça. E num dia desses, né, um bicho ou algo do tipo cai na armadilha dele, e Bill ele vai ver o que acontece, se é um infectado ou se talvez é um inimigo. E ele encontra, né, um cara que não tá infectado e nem mordido. E, né, esse cara, ele pede por ajuda, pede por comida, que ele tá 2 dias sem comer. E, né, e o Bill, ele fica meio
cismado porque será que ele tá falando a verdade, será que ele é um inimigo? E essa pessoa, né, se chama Frank, ou seja, aí que começou o Frank e o Bill. O Frank, ele foi ajudado, né, pelo Bill, Bill, ele ajudou com comida, com suprimentos e tudo mais, e tecnicamente com uma residência, né, com uma moradia, um lugar seguro para o Frank ficar, né. E aí aqui a parte se tecnicamente desenrola, que é onde o Frank e o Bill se conheceram, até eles, né, eles viraram parceiros e também namorados, e o Frank ajudou o Bill e o Bill ajudou o Frank, né, a tecnicamente reforçar a base sem nenhuma ameaça. Logo depois disso, né, o Frank, ele faz contato com o Joel, e tecnicamente é lá que Joel e a Tess conhecem Frank e Bill, ou seja, essa parte da história é antes da Ellie, é bem antes, talvez a Ellie não tenha nem nascido ainda, ou seja, né, o Frank e o Bill, eles eram bem mais novos, e Joel e a Tess também, e a Tess estava viva, né, que não é o que tá acontecendo hoje. Depois de conversar tudo, né, o Frank faz amizade com os dois. O Bill é mais ou menos um pouco quieto e o Joe, ele não se dá muito com o Bill. Só que o Joe, ele ajuda o próprio Bill, dizendo que vai ter uma galerinha aí do mal que vai chegar nessa sua base. E você tem que tomar cuidado porque tem muitas armas e tem vários soldados. E Bill, né, como não é bobo, ele já faz um monte de modificações e tudo mais. Novas armadilhas, arame farpado, até arma de fogo, né, lança-chamas tem na armadilha. E numa noite aí a galerinha chega lá e tecnicamente, né, foi pego de surpresa. Bill ainda com seu rifle atirando nos inimigos, mais armas de fogo, lança-chamas e armadilhas. E nessa hora, né, que Frank, ele acorda com um tiroteio e tudo mais, ele vai tentar ajudar o Bill, só que tecnicamente ele só atrapalha e o Bill acaba tomando um tiro. E aí, né, Frank, ele leva o Bill pra dentro de casa, enquanto as armadilhas e armas de fogo lança-chamas estão cuidando dos inimigos. Ele tenta ajudar a tirar bala e tudo mais que está no corpo do Bill. E ali, né, que o Bill, ele fala pra ligar pro Joel, ou seja, a gente precisava de ajuda. Depois não mostra o que aconteceu, só mostra que eles são vivos, né, então eles não morreram. Mas provavelmente ele ligou pro Joel, o Joel, ele veio ajudar. Ajudou mais a base, protegeu tudo mais e ajudou os parceiros também. Provavelmente foi o Joel e a Tess também, que eles já eram parceiros naquela época, então eles faziam praticamente tudo juntos. E depois disso, né, mostra Frank e Bill muito velhos. O Frank tá de cadeira de rodas e não tem nem movimento nas pernas. E Bill também, ele tá meio fraco, só que tá mais forte do que o Frank. Frank, né, dá uma notícia muito triste para o Bill. Ele disse para ele que só tem mais um dia de vida, ou seja, ele vai morrer em breve. E aí, né, como é o último dia deles, eles praticamente fazem tudo que, assim, não fizeram, né? Eles praticamente fazem tudo as coisas mais juntos. E pra comemorar, né, todos esses anos juntos e talvez o último dia de Frank e Bill juntos, eles comemoram, eles fazem um jantar lá com vinho e tudo mais, e eles até se casam, né? Depois, né, no jantar, pra amenizar a dor que Frank, ele queria morrer rápido, ele dá tecnicamente uma espécie de um pó, ou seja, pode ser algo envenenado, pra ele colocar no vinho, ele beber e tipo, ele não sentir dor e ele morrer. Depois disso, né, o Bill, ele coloca 2 taças de vinho, uma pro Bill, uma pro Frank, e ele despeja, né, esse pozinho aí no copo do Frank, e o Frank toma, o Bill toma, só que não acontece nada. Por quê? Porque o Bill, ele não vai matar o seu próprio companheiro, né, ele não poderia fazer uma coisa dessas. E essa é uma cena muito triste porque praticamente esse episódio conta a história do Frank e do Bill, como eles se conheceram, como eles ficaram e tudo mais, e também como uma longa jornada deles e tudo que eles fizeram. Voltando para o presente, né, Joe e a Ellie, eles chegam no local, na casa, e aparentemente procuram e não encontram ninguém. Frank e Bill estavam desaparecidos, ninguém sabia o que havia acontecido. Não se sabe se Frank e Bill morreram, talvez o Frank morreu, mas o Bill ainda não se sabe. Só que a gente não tem pista de nada deles. A única coisa que ele deixa pro Joe, né, é que é uma carta dizendo para pegar todos os suprimentos, todos os equipamentos, armas, munições, até o carro, para ele poder ajudar no que ele quiser, né? E aí, né, é a hora que Ellie e Joe, eles estão se preparando, pegando tudo mais, suprimentos, novas roupas, eles até se arrumam, tomam banho e tudo mais, pra ficar pronto para a jornada, né? E aí ele também, né, encontra uma arma que é do Frank, pelo menos eu acho que é do Frank ou é do Bill, mas é um dos dois, que é naquele tiroteio que acontece naquela noite lá que o Bill toma um tiro, e Frank, né, ele pega uma arma pra ajudar. Só que não sabe se essa arma é do Bill ou é do Frank, mas é uma arma deles dois. A Ellie pega escondida, coloca na bolsa, ela não mostra pro Joel, ou seja, ela tem uma arma a mais pra se proteger, só que não contar pro Joel também é um risco. E aí eles pegam todas as coisas, munições, equipamentos e tudo, e eles pegam tecnicamente uma caminhonete azulzona,
E é ali que eles colocam todas as bagagens do carro e vão partir. Eles vão embora de carro e aí também, talvez essa cena seja a mesma cena do jogo, né? Porque tem uma cena do jogo que a Ellie e o Joe eles estão no carro. E provavelmente seria a mesma cena que tá acontecendo na série agora, que é a Ellie e o Joe com uma caminhonete azul indo em direção em algum lugar seguro. Mas galerinha, muito obrigado por ter assistido, mano. A gente fez um resuminho aqui do episódio 3. O próximo episódio vai acontecer no próximo domingo, 11 horas. E é isso, galerinha, eu espero vocês lá. Muito obrigado por ter assistido. Mais uma vez, eu espero que eu ajudei com algum resumo ou alguma parte que você não entendeu. E é isso, mano. É nóis!